Olá amigos do canal Recarga CAC, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no estúdios do canal Recarga CAC. Brincadeira, nós estamos aqui na minha mesa, né? Aonde eu faço as minhas recargas, aonde eu conserto algumas coisas eletrônicas aqui, aonde a gente tem um cantinho nosso aqui. A gente não tem um estúdio, né? A gente grava aqui em casa aqui. Então estamos aqui de novo para gravar um vídeo da Maratona da Recarga. E nessa parte que nós estamos dos insumos, nós vamos falar dos projéteis. Nós já falamos aqui, tem aqui aquele cara que segue a gente na maratona toda aqui, que é uma impressão 3D aqui de um modelo, de um cartucho, né, de uma munição aqui, onde a gente tem aqui a espoleta, no estojo, né? Aqui a gente tem a espoleta, o estojo, o propelente. E agora agora nós vamos falar do projétil. Isso, projétil. E como vocês que acompanha o canal, se você não acompanha o canal, a gente já fez muitos testes aí. A gente lá atrás, logo no começo, a gente pegou aí projéteis de alguns fabricantes, pesos de 125, a gente era o que a maioria, era o projétil que a gente tinha em maior quantidade de fabricantes. Depois de 135, 140 e até de 150 grains, a gente testou isso tudo no calibre 9mm, né? Tudo influencia, né? A espoleta influencia, o propelente influencia, o projétil ele influencia. Então tudo isso aqui, como a gente sempre fala, recarga é experimentação, você está experimentando. Lógico que sempre com cautela, cuidado, com responsabilidade, né? Porque a gente, como a gente já falou em vídeos anteriores, a gente trabalha aqui dentro com uma explosão controlada aqui. E quem testa isso em laboratório, quem faz tudo isso para a gente, é um fabricante. Dentre eles, o que tem o manual de recarga é a CBC, que solta aquele manual mais completo, onde ela mostra um monte de características dos seus propelentes. Então vamos para a nossa parte final aqui do nosso cartucho, que é o projétil. Esse projétil, você vai encontrar ele aí no mercado, vários fabricantes. Eu não vou falar aqui, depois a gente vai para a mesa aqui, aqui a gente separou aqui, ó, tem projétil aqui de alguns fabricantes que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente tem projéteis de vários calibres, para atender vários calibres, e o projétil de vários formatos. Aqui a gente tem a ilustração de ele como se fosse um ogival, e a hora que eu tiro aqui, vira aqui um hollow point, né? É um projétil com um furo no meio aqui. Será que isso ajuda? Será que isso atrapalha? Então, eu já testei muito projétil. O que eu tenho para falar para vocês é assim, né? Diante dos projéteis que eu testei até hoje, no caso eu vou falar no caso do 9mm, que foi o que eu mais testei. O projétil que foi mais preciso foi o jaquetado. Seguindo uma ordem decrescente, chegando nos projéteis pintados, os projéteis mais pesados foram os mais precisos. Isso tem até uma lógica, porque ele tem um corpo maior. Então, porque o que dá precisão no projétil? Depois que ele sai do cano, a estabilização dele. Se eu faço um disparo e esse projétil ele sai desorientado, balançando, é óbvio que eu não vou ter precisão nele. Então, o que dá precisão no projétil, que faz ele melhorar na precisão, é o que? Esse projétil, a maior aderência dele no raiamento do cano, de qualquer que seja a arma, faz com que esse projétil faça o quê? Ele tenha o efeito giroscópio.
né? É o raiamento, aquelas estrias que tem dentro do cano é que vai dar o quê? O efeito giroscópio no projétil, seja ele de qualquer arma que tenha raiamento, né? Porque a gente tem armas com cano raiado e armas com cano liso. Então o projétil saindo do cano, virando, ele tem mais precisão. O projétil que... Vou dar o exemplo do 9mm. Qual que é o diâmetro, né? A calibração de um projétil 9mm? É 0,355 de polegada. Então, se você pegar aí um projétil jaquetado, ele vai ter 0,355 no seu diâmetro, na sua calibração quando é feito pelo fabricante. E esse projétil nesse diâmetro, que é o padrão do 9mm, ele vai dar um engastamento melhor. Quando a gente vai para um projétil de ponta pintada e ele não tem essa cobertura da jaqueta, então o que ele tem aqui é somente uma tinta, então ele perde um pouco desse atrito que ele vai dar no cano. Aí muitos me perguntam, mas que calibração que você usa no 9mm, nas pistolas 9mm? Eu uso .356, eu uso ele um pouquinho maior. Para quê? Para tentar compensar a falta da jaqueta, a falta desse encapsulamento que a jaqueta ela dá nos projéteis. É porque o projétil jaquetado ele é mais duro, o projétil pintado ele é mais mole, por não ter a jaqueta. Então eu estou falando de mim e vários amigos nossos utilizamos a calibração .356, que foi aonde nós encontramos uma melhor precisão para projéteis pintados. Tem pessoas que usam 355 e se dão muito bem também. Então, nesse universo de recarga, você vai ver muitas pessoas usando tipos diferentes. E ela tem que usar o que a pessoa, né, usa, ela tem que usar o que é melhor para ela. Tem pessoas que usam projétil ponta oca, tem gente que usa ogival, tem gente que usa... Estou falando tudo de 9mm, tá? Tem gente que usa ponta de 115 grains, 125 grains, tem gente que usa ponta de 135, tem gente que usa 147. Então, a pessoa que testou e se adaptou melhor com aquele insumo, ela tem que usar aquele que é melhor para ela. Por isso, até falo nos meus vídeos, eu estou aqui testando, mas você que está me vendo, você tem que fazer o seu teste. Você até pode pegar ali um exemplo, né, como referência. Quando eu estou usando um propelente, eu testei uma velocidade baseado em cima de uma quantidade de grains, uma ponta tal, mas você vai pegar isso como referência. Você não vai pegar isso como regra para você, porque o seu equipamento é diferente, você é diferente de mim. Então tudo isso influencia. A competição que você vai fazer, às vezes vai exigir uma coisa diferente. Então a gente vê que isso é bem complexo. Isso não é faz assim que vai dar certo para todo mundo. Não é uma ciência exata que você faz isso e vai dar certo para todo mundo. Por isso que todo mundo que recarrega experimenta. E o projétil não seria diferente. O conjunto balístico ali, ele vai ser diferente para cada categoria que você vai usar. Assim como eu já comprovei. Amigos meus, né, que já testaram certas coisas, às vezes falavam assim para mim, vai ter tal resultado. E aí eu falava assim, será que vai ter? E eu ia lá e realmente tinha aquele resultado. Mas é legal, a gente vai lá e comprova o que aquele amigo que já tinha feito aquele teste já te falou. Outras coisas eu tive resultados diferentes. Por
quê? Porque a pólvora muda, porque às vezes o projétil era diferente, porque as condições não eram as mesmas com que aquela pessoa que testou e falou assim, ó, você vai ter tal resultado. E eu fui lá e tive um outro resultado diferente. Então é aí, vamos agora para a bancada, vou mostrar uns projéteis para vocês e a gente daqui para frente vai falar bastante de projétil. Olha só, antes de a gente falar sobre os projéteis, a gente tem assim projéteis que são os balins, que são esses de forma esféricas. A gente não vai entrar em detalhes dele, então é mais para mostrar para vocês que a gente tem aí os projéteis esféricos. Nessa outra imagem vocês podem observar, a gente tem vários tipos de esferas, né? Esferas pequenas, médias, grandes, os projéteis para cano de alma lisa e à direita aqui os projéteis para... Um exemplo deles, né? Tem vários, aqui é só um exemplo de projéteis para cano de alma raiada. Olha só, nossa pancada aqui, ela tá uma bagunça aqui, né? A gente colocou aqui na mesa alguns projéteis que a gente tem, aqui não tem todos, mas a gente separou alguma coisa aqui. Então, vamos falar deles, né? Os projéteis jaquetados. A gente tem aqui projétil jaquetado de 115 grains da CBC. E a gente tem aqui da Marcondes, esse projétil aqui, ele é 9 milímetros hollow point, de 115 grains, ó, o diâmetro, a calibração aqui, ó, 355, aqui tem o lote jaquetado, isso aqui foi uma cortesia que a Marcondes me mandou quando eu fiz uma compra aí, eu ainda não testei, ó. Tá aqui. Então, nós adquirimos recentemente esse aparelho, que é um durômetro. Inclusive, a gente tá para gravar isso. Então, por isso que eu separei isso aqui tudo em saquinho. Esse aparelho, ele mede dureza. Só que esse aparelho que a gente adquiriu não é o próprio para chumbo. Então, por isso que a gente está demorando aí. Eu ainda preciso pesquisar um pouco sobre o aparelho, porque talvez a gente faça uma medição assim, só comparando a dureza entre um e o outro. Mas como a gente está com um aparelho que ele não é o recomendado para isso, né, de repente fazer uma medição não correta a respeito disso. Nós temos aí fabricantes aqui na mesa, Buffalo, Morige, Spateco, Hunter, Eagle, Lion, Buffalo, né? Não sei se eu repeti alguém aí. Eu usei todos eles e eu não tenho nada de mal de falar deles, não. Se eu estou testando ali, de repente o agrupamento não ficou bom, às vezes não é a culpa do projétil. Às vezes foi a carga que eu estava usando que não estava ideal para aquele propósito que eu estava querendo do tiro. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que ter muita consciência, nós que gravamos vídeo para o YouTuber, para ser o mais correto possível com as empresas. E aqui o propósito do canal é mostrar, é levar o conhecimento às coisas, não ficar falando mal disso ou daquele. Tanto é que eu falo, ó, todo mundo tem que comprar tudo e testar, se for possível. Eu conheço pessoas que, vamos supor, compraram Morige e até só usa Morige. Ele nunca testou projétil de outro fabricante e se dá bem. Então, tá bom para ele. Tem outras pessoas que usam Marcondes, entendeu? É uma preferência. Você vai usar, porque você quando testa um insumo de um fabricante, você testa tudo. Você testa o atendimento que aquela empresa está te dando,
que é a qualidade, a recepção que aquela empresa está te dando, a agilidade de entregar as encomendas. Então você não está testando só o produto, você testa a empresa num todo, né? E às vezes a pessoa opta por usar um determinado projétil porque aquela fábrica daquele projétil, daquele insumo, fica próximo do endereço da pessoa. E outra coisa que também a pessoa testa é o valor. Qual é o valor que esse produto chega para aquela pessoa? Se ele está testando um determinado projétil e ele está chegando numa condição financeira para ele que ele julga melhor, para ele aquele insumo naquele momento é o melhor. E quem sou eu para estar julgando alguém aqui, né? Então cada um deve fazer, como eu sempre falo, eu até gravo meu vídeo, mostro algumas coisas que a gente testou, mas cada um tem que fazer o seu teste, cada um tem que chegar no seu propósito. Seguindo, eu bato sempre nessa tecla porque é muito importante, né? A gente não pode, como eu falei, ó, eu comprei um aparelho que é um durômetro, mas ele é para borrachas duras. Então a única coisa que ele pode me dar aqui, porque ele não vai ter a escala correta do material. Então eu posso testar aqui entre um e outro e ver qual que é um pouquinho mais duro, qual que é um pouquinho mais mole. Mas isso também vai influenciar no tiro? Vai. O cara tem que testar. O atirador, a pessoa, o competidor que está ali utilizando sua munição para praticar o seu esporte, ele vai ter que testar o que é melhor para o seu equipamento, para sua arma, para o seu tipo de cano, para o seu tipo de câmara. Bom, pessoal, essa é a primeira parte que a gente falou um pouquinho de projétil. A gente, como sempre, a gente corta aqui o vídeo para não ficar muito longo. Eu estava editando o vídeo, eu vi que o nosso microfone captou muito áudio, né? Como o quarto ele é aqui onde a gente grava, não tem barulho, então ele acabou captando muito. Então peço desculpa do jeito que ficou esse vídeo aí. No próximo a gente não vai deixar o microfone muito perto aqui para não dar esse problema. Então por isso que a gente já está gravando dessa forma. Então, ó, falando um pouquinho de projetos, tem bastante coisa ainda para a gente falar. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente sempre corta ele em alguns pedaços. Espero que dê 2, se não der 2, que dê 3, mas que a gente consiga abordar todos os assuntos referente aí ao projétil, o que ele influencia. Então, muito obrigado quem assistiu esse vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo. Valeu!